aula de Educação Física para o sexto ano do ensino fundamental. E nós estamos tratando da ginástica na Idade Média. Seja bem-vindo e vamos à aula de hoje, ok? O que você pensa sobre a Idade Média? A maioria das pessoas pensam aí a princesa, o príncipe, enfrentando o dragão, mas tudo isso é só ilusão. A verdade, a Idade Média foi um período da humanidade em que houve o fortalecimento da igreja e a formação do sistema econômico chamado de feudalismo. E temos na Idade Média, seja bem-vindo a ela. Nós temos os castelos medievais dos senhores feudais, os seus exércitos de cavaleiros, a igreja e seu pensamento religioso e os servos, que eram aqueles que faziam o trabalho e alimentavam todo o restante da população, ou seja, os senhores feudais, os donos das terras, os seus castelos e até mesmo a igreja. A decadência nesse período da Idade Média, ou seja, na Idade Média, aconteceu uma decadência das práticas de ginástica. Mas por quê? Porque houve o abandono, né, dos conceitos estéticos gregos, ou seja, abandonou-se a estética grega e o pensamento grego. Então, que pensamento surgiu substituindo o pensamento grego? Foi o pensamento religioso cristão. Os cristãos começaram a desvalorizar, de uma certa forma, as ideias estéticas gregas do corpo. E assim, as práticas de ginásticas e as suas ideias foram gradativamente sendo abandonadas. Ou seja, aquelas práticas de ginásticas que eram fomentadas, desenvolvidas pelo pensamento grego, foram deixadas de lado. E as pessoas começaram a buscar outros tipos de ideias. E quais eram? O pensamento religioso cristão, ou seja, o corpo deveria ser reprimido, os desejos do corpo deveriam ser reprimidos e deviam se buscar a beleza da alma, deviam se buscar a espiritualidade, ao invés da estética, da valorização do corpo, buscava-se a fé e a espiritualidade acima de tudo. Assim se fortaleceu o pensamento religioso da Idade Média e as práticas de ginástica foram gradativamente entrando em decadência. Como era a vida no feudo? A vida no feudo era muito dura. Como assim? As pessoas trabalhavam muito no campo, elas eram agricultores e toda a produção do campo era devolvida ao dono das terras, que eram os senhores feudais. Havia uma concentração do poder na mão da aristocracia rural, ou seja, dos senhores feudais. E a terra era apenas do senhor feudal e ele tinha autonomia sobre ela. E subjugava todas as pessoas, jogava seu poder para dominar tudo, porque ele tinha os exércitos. E, além disso, ele impunha suas regras, suas leis e também até a prática da justiça julgava as pessoas. Então, ele era o todo-poderoso. Existiam inúmeros feudos espalhados por toda a Europa medieval. E como era a vida da nobreza? Aquelas pessoas ricas, tá? Os ricos participavam de torneios. E os torneios nada mais eram do que disputas. E essas disputas eram chamadas de justas. Eram competições onde os cavaleiros pelejavam em batalhas. Como eram essas batalhas? As batalhas que aconteciam entre os cavaleiros eram lutas de corpo a corpo, e também havia lutas em grupo e também lutas em dupla, onde os cavaleiros lutavam para chamar a atenção das princesas, das damas, e elas enchiam as arquibancadas, certo? Para participar e verem os eventos. E também os cavaleiros recebiam prêmios pela sua participação e a sua vitória nos torneios. Mas tudo vai mudar de repente.
O que vai acontecer? Vai surgir a Renascença. Como surge a Renascença? Qual foi o fator que foi importante para o seu surgimento? Bem, a Renascença, e o que é a Renascença? Foi um movimento cultural, né, e artístico que surgiu na Europa. E esse movimento ele redescobria a estética e o pensamento grego-romano, ou seja, uma revalorização no movimento que acontece cultural, esse movimento cultural e artístico. Mas por que as pessoas se voltaram para estas ideias? Por que elas, de uma certa forma, vão revalorizar esse pensamento estético grego? Observe agora comigo. O que vai acontecer é que este mundo medieval está prestes a mudar e algo vai acontecer para transformar todo este universo. Mas o que acontece então? Bem, surge o comércio. Pequenas vilas chamadas de burgo começam a formar núcleos urbanos com intensa atividade comercial. E lá nesses espaços com intensa atividade comercial artesanal, vai surgir feiras e comércio e vai surgir uma nova classe, a classe das pessoas que moram no burgo, que são os burgueses. Esses burgueses vão ter poder, porque eles vão acumular riqueza através do comércio, do que era produzido justamente nos feudos. Então, lá nos burgos acontecia a venda e eles, ao venderem o excedente dos feudos, daquilo que era produzido lá pelos servos, eles vão acumular riqueza. E eles vão também encontrar o comércio com as especiarias que estão vindo do Oriente. Então, a partir de então, os comerciantes vão ficar cada vez mais poderosos e eles vão sair vendendo os seus produtos de feudo em feudo. Só que cada feudo acontecia o seguinte: eles eram taxados com impostos pelos senhores feudais. Então eles pensaram bem e resolveram que deveria acabar aquele sistema de cobrança de impostos. Mas como eles poderiam acabar com aquilo? Bem, era preciso mudar bastante a sociedade. E como aconteceria isso? Bem, a burguesia vai procurar fortalecer o poder centralizador. Como vai mudar o mundo? Como acontece essa mudança no mundo? A centralização do poder na mão de uma só pessoa. Então a burguesia vai pensar em fortalecer o poder do rei. Os reis vão surgir aí centralizando o poder. Então, parabéns aí os reis começaram a surgir. Só que quando com o surgimento dos reis, esses reis eles vão começar a formação de um Estado moderno, ou seja, eles vão começar a unificar devagarzinho os feudos, unificando, conquistando cada vez mais poder, e aí, com um governo centralizador, os burgueses já não precisavam mais pagar os impostos de feudo em feudo, e o rei cada vez mais vai se tornar poderoso, um monarca absoluto, justamente com o apoio daquela classe de comerciantes chamados burguesia. E a ginástica? O que aconteceu com ela? A ginástica, como acontece a revalorização da estética grega, ela volta ao cenário, mas agora ela assume uma postura totalmente diferente, que é a de formar os militares. Ou seja, é justamente isso. Os militares vão começar a ser formados através de quê? Da ginástica militar. E justamente ela permite a formação dos soldados, dos guerreiros que vão trabalhar aí, que serão os cavaleiros do rei, que vão defender os ideais do rei e unificar gradativamente os feudos que forem resistentes ao poder do rei, unificando os estados, formando os estados modernos da Europa. E até hoje, a ginástica militar está presente nos exércitos e na formação dos soldados e militares. Observe o seguinte agora.
Com o surgimento dos estados modernos, certo? Vai surgir também a necessidade de se organizar melhor a ginástica. E aí vai surgir o criador da ginástica moderna. Esse cara aqui, em 1811, né, ele vai começar a criar regras para a ginástica. E aí vai surgir a ginástica esportiva. O nome desse cara é Frederic Lundin. O que ele consegue? Ele consegue criar a ginástica, a base da ginástica. Ele unifica as regras da ginástica e em 1891 vai surgir a Federação de Ginástica Internacional, organizando a prática de ginástica enquanto modalidade esportiva. Então veja só, a ginástica ela estava atrelada às mudanças sociais e políticas que a humanidade vivenciou. E o interessante é que o Frederic ele vai sofrer perseguição porque ele adota um estilo de ginástica bastante agressiva e para a formação das pessoas. As ideias que ele defendia formavam, criava a formação de pessoas muito fortes. E aí os outros estados, no caso, estou falando dos outros países, vão ficar de olho aí na ginástica que acontecia aí na Alemanha. Okay? Então, essa ginástica alemã ela vai se fortalecer posteriormente. Ela também vai ser usada aí até mesmo pelo nazismo. Ok? Então, nós vimos aí que a ginástica ela está atrelada aos processos sociais e políticos que a humanidade enfrenta e passa por ele. E as práticas corporais elas não estão longe daquilo que é vivenciado no universo social e no universo político. Prestou bem atenção? Olhou e percebeu que a ginástica está presente na nossa vida e até mesmo nas grandes transformações sociais e políticas que a humanidade vivenciou e ultrapassa? Ok, essa aula termina aqui e nós ficamos aí para trazer para vocês a próxima aula, que será fantástica, porque nós vamos trazer as principais ginásticas esportivas. Um forte abraço e até mais.